Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, e principalmente Estados Unidos, se unem para dar um pronunciamento comum e deixar bem claro a Coreia do Norte. Se você realizar testes nucleares, esse será o seu fim, Coreia do Norte. Estados Unidos, claro, se aproveita. Toda uma documentação especial também que foi revelada ao público para deixar bem claro que a Rússia é um inimigo a longo prazo e que a China é um inimigo, aliás, a Rússia é um inimigo a curto prazo e que a China, principalmente a China, é um inimigo a longo prazo a ser combatido. O Putin hoje, ele se pronunciou e falou coisas super importantes a respeito da política brasileira, Lula ou Bolsonaro, quem que ele prefere, e falou também da relação entre países ocidentais com a Rússia. Disse que não tem nada contra, que é, da mesma maneira que é errado a russofobia praticada pelos ocidentais, é errado também o que os países ocidentais fazem com a Rússia. Que ele tem algumas reticências, alguma postura, e falou também sobre a possibilidade de acordo com a Ucrânia, dizendo que sim, ele está pronto para um acordo e que não vai usar armas nucleares. Hoje também tivemos notícias super importantes relacionadas à relação entre Israel e Líbano. Líbano fica ali no norte de Israel e os dois partilham o mar Mediterrâneo, uma região com importantes reservas de combustíveis fósseis. Os dois países que são rivais há muito tempo, o Líbano, pelo menos grande parte dos grupos políticos, não reconhece o Estado de Israel como um Estado legítimo, fizeram um acordo histórico, sem precedentes. E, aliás, enfraquece bastante tanto o Hezbollah, inimigo de Israel, quanto também o Irã, que é um dos principais responsáveis pelo financiamento do grupo. E a Rússia também, hoje na Duma, do parlamento baixo ali dos russos, aprovou uma mudança na legislação LGBTQIA+, que existe na Rússia. A gente sabe que a Rússia, em relação a direitos de liberdade de gênero, não é um país bom para respeito aos direitos humanos nessa ótica, e eu diria que piorou ainda mais a legislação. É um choque de civilizações. Para o Putin e para os parlamentares russos no momento, essa pauta é uma ocidentalização da Rússia, coisa que fica explícita que não deve acontecer pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, eu tenho meu Instagram ali, que eu posto sempre alguns conteúdos, converso com vocês. Então me sigam, que é super importante, @prof_Ricardo Marcílio, e manda um DM lá, que eu vou responder para você. Tamo junto? E claro, se você quiser apoiar aqui o canal, seja membro, tá? Tá na descrição. Se não, só seu like, seu engajamento, já tá mais que sensacional também. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. A Coreia do Norte, ela vem voltando a fazer alguns testes, alguns ataques que não realizava desde 2017. Principalmente ameaçando a Coreia do Sul e ameaçando também o Japão. Inclusive, esses mísseis balísticos foram colocados no que o Japão considera como a sua zona econômica exclusiva. Ataques foram feitos próximos ali da ilha mais ao norte, né, de Hokkaido, do território japonês. Então a relação ela não está nada boa. Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, vendo essa situação, inclusive com o serviço de inteligência sul-coreano garantindo que a Coreia do Norte vai realizar testes ainda em 2022, eles lançaram um pronunciamento conjunto, em conjunto com alguns planos do governo americano, que deixam bem claros: qualquer tipo de ataque nuclear que acontecer por parte da Coreia do Norte significa o fim da existência da Coreia do Norte. Os Estados Unidos, a defesa americana deixou bem claro isso. A relação entre... Porque essa data 2017 ela é bem específica, né? Quando a gente teve o ponto de maior tensão ali. Era o início do governo Trump. E o Trump ele conseguiu, num primeiro momento, até se reunir, inclusive presencialmente, né, com Kim Jong-un. Eu lembro, galera, que eu já estava lecionando ali, né, geopolítica, atualidades, e eu tinha que explicar para a galera como que os Estados Unidos, que sempre foi rival da Coreia do Norte, tinha o Trump colocando o Kim Jong-un como um grande líder para a sua população. E aí eu falo, né, que geopolítica é o mundo da hipocrisia, vocês não acreditam em mim, tá vendo? Na época o Trump falou que o Kim Jong-un era um grande líder para a sua população. E os dois até realizaram a assinatura de documento. Só que eu lembro que na época eu até falei, é um documento legal, porque a Coreia do Norte, ela promete abrir mão de alguns arsenais nucleares, enquanto os Estados Unidos promete colocar a Coreia do Norte no mercado mundial. A Coreia do Norte atravessa, assim, uma crise, quer abrir sua economia quase como se fosse nos moldes chineses. É óbvio que a Coreia do Norte é muito diferente da China, né? Só que tinha um problema, que aliás foi o problema que acabou culminando com o não prosseguimento das boas relações. Não tinha prazo.
E aí, a Coreia do Norte abre mão do seu arsenal nuclear ou os Estados Unidos insere a Coreia do Norte no mercado mundial primeiro? Quem vai dar o primeiro passo? É tipo Guerra Fria. Se um der o passo, o outro não dá também. Então acabou esfriando, esfriando, e agora as relações elas voltaram a ficar péssimas, inclusive com a troca de chefe de governo da Coreia do Sul, que tem uma retórica mais agressiva e faz exercícios militares. Galera, o porta-aviões americano, que não ficava tão próximo desde 2017, está realizando agora exercícios militares com a Coreia do Sul. E não dá para esquecer que a Coreia do Sul, grande parte do exército, inclusive com tropas tal, vem dos Estados Unidos, desde a Guerra Fria. Desde a Guerra das Coreias, né? Os Estados Unidos ele sempre ajudou muito mais a Coreia do Sul, obviamente, do que a Coreia do Norte. Então a gente está no ponto de tensão, no ponto de inflexão. E os Estados Unidos, ele aproveitou esse momento para deixar bem claro que o inimigo não é só a Coreia do Norte, mas sim qualquer tipo de país que possa fazer uso de armas nucleares. Já tinha sido mandado o documento, inclusive gravei um vídeo para vocês há semanas atrás, que ele ressalta que a Rússia é um inimigo a ser combatido em curto prazo, inclusive colocando números ali, que a Rússia é o principal inimigo nuclear, com toda certeza, 1.500 ogivas prontas e 2.000 ogivas em reserva que a Rússia pode utilizar, em números inclusive supera os Estados Unidos, né, em capacidade nuclear, e falou também da China. Da parte da Rússia, ele deixou bem claro que os Estados Unidos não aceitam o que a Rússia vem fazendo hoje, que é uma retórica agressiva com a Ucrânia, falando sobre mentiras das bombas sujas. Só lembrando, né? O que é isso, professor? Mentira da bomba suja. A Rússia diz que a Ucrânia está preparando armamentos que contêm algum tipo de radiação para jogar no seu território um false flag, um ataque de bandeira falsa, para justificar uma intervenção estrangeira. A Rússia tem tanta certeza que o Putin falou: a gente cobrou da AIA e a AIA, Agência Internacional de Energia Atômica, vai fazer uma inspeção na Ucrânia para saber sobre essas bombas sujas. Os russos estão confiantes que tem bomba suja lá, hein? Será que tem? Vamos descobrir aí no futuro próximo. Ou não, né? Mas enfim, a ideia é que a gente descubra no futuro próximo. Os Estados Unidos falou que está cansado dessa retórica da questão das bombas sujas e tal, e da possibilidade das ameaças por parte da Rússia. Já sobre a China, falou que a própria 20ª Convenção do Partido Comunista Chinês colocou a China com uma retórica mais agressiva, geopoliticamente mais influente, e falou que a China tem planos até 2030 de ter cerca de 1.000 ogivas nucleares. E falou que o momento hoje é um mundo pós-nova ordem mundial, em que na década de 2030 os Estados Unidos vai ter que lidar com dois inimigos geopolíticos, usando essas palavras, tá? Que é a China e Rússia. Os dois com arsenal bélico nuclear bastante significativo. No mesmo dia, o Putin também deu seus pronunciamentos. E, aliás, falou algumas coisas contrárias aos Estados Unidos. Por exemplo, falou que o Ocidente não é o inimigo. E que ele considera... Por que ele não considera o Ocidente o inimigo? Porque ele considera que o mundo ocidental faz com a Rússia é uma russofobia. Que não respeita a sua etnia, não respeita os seus costumes, não respeita a sua parte geopolítica e tal. Então ele fala que da mesma maneira que ele não quer que o mundo ocidental pratique russofobia com os russos, ele não pode praticar anglofobia, enfim, né, germanofobia e coisa que vale, tá? Falou que ele não tem a intenção de usar armas nucleares, que não faria sentido nem do ponto de vista militar e nem do ponto de vista geopolítico. Lembrando que, de novo, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Fala que não vai usar hoje e amanhã usa. Da mesma maneira que os Estados Unidos também fala uma coisa hoje e amanhã já está completamente diferente, tá? Mas falou que não tem a intenção de usar armas nucleares e, inclusive, falou um pouquinho sobre a política brasileira. E aí, será que o Putin prefere Lula ou Bolsonaro? Segundo o Putin, ele tem boas relações com os dois. Tanto com Lula como com Bolsonaro, tá? E é fato, né? Durante o governo Lula, a gente teve a participação dos BRICS, a gente teve o grupo do G20 ficando mais forte e tal. Então houve uma aliança ali entre Brasil e Rússia. E durante o governo Bolsonaro, até pelas pautas mais morais, né? A gente... Tanto que eu vou citar um pouquinho sobre isso com vocês. Vou adiantar, né? O que eu vou falar depois. Mas quando o Bolsonaro fez a visita à Rússia, talvez vocês se lembrem, acho que foi uma semana antes de começar a intervenção, que ele falou que o Putin era o homem da paz e tal. Por que ele fez aquela visita? Para dar um apoio à Rússia? Não. Era porque o Bolsonaro estava buscando uma aliança com um mundo um pouco mais conservador ali. Tanto que ele fez a visita à Rússia e depois ele fez a visita à Hungria, do Viktor Orbán. E ressaltou bastante essa questão de pauta dos costumes, pautas familiares e tal. E a Rússia considera que essa pauta mais progressista, mais LGBTQIAP+, tal,
é uma coisa que está ocidentalizando a Rússia. E ele não vai autorizar que isso aconteça com os russos, tá? Então deixou bem claro que a Rússia não tem inimigos e falou inclusive que a Rússia está pronta para fazer um acordo. Só que ele não vê nenhum tipo de movimento da Ucrânia e nem do, palavras dele, tá? Dono da Ucrânia, que seria o governo dos Estados Unidos. Inclusive, a CNN reportou que a CIA, membros da CIA, fizeram uma visita oficial ao Zelensky. É mais colaboração para a narrativa que quem manda na Ucrânia são os Estados Unidos, né? Que a Ucrânia é um fantoche aí dos americanos. Inclusive, o próprio Kirby, que é um cara secretário super importante nos Estados Unidos, deixou claro que nesse momento não existe clima ou possibilidade de acordo entre russos, ucranianos e os Estados Unidos partindo dessa mediação. Ou seja, também, né? Pelo discurso, o Putin está disposto a fazer um acordo, só que quem manda na Ucrânia, que é os Estados Unidos, não vê solução, pelo menos nesse momento. Para não falar que eu só falo notícia negativa aqui, né? Vamos para um ponto positivo? Israel e Líbano. Países historicamente rivais, hein? Historicamente rivais. Assinaram um acordo de tratado, uma legislação para a exploração do mar Mediterrâneo. Os dois países, o Líbano está no norte de Israel, eles partilham a fronteira marítima, que é o mar Mediterrâneo. E descobriu-se ali reservas, até que importantes, de combustíveis fósseis, né? E isso precisava ser explorado. Só que tinha, cara, Israel e Líbano, grande parte do Líbano, dos grupos políticos do Líbano, nem reconhece o Estado de Israel como país. E óbvio que Israel não ia deixar o Líbano explorar a sua vontade, porque considera que o litoral também pode ser dele e tal. O que foi feito? Eles conseguiram dividir uma partezinha para o Líbano, outra parte para Israel. Por que isso é bem importante? Porque é a primeira vez que o Líbano faz um acordo assim importante com Israel, pelo menos no mundo mais contemporâneo, né? Isso significa que parte do Líbano, pelo menos, do grupo político atual do Líbano, reconhece Israel como Estado. Você só assina um acordo diplomático quando você reconhece um outro governo. Então isso é um avanço bastante importante. Lembrando que, na prática, os dois países têm disputas territoriais, continentais. Então a guerra, o conflito, ele ainda continua. Mas é um passo importante. E muito do que é o Hezbollah, que é um grupo xiita, que é o principal inimigo de Israel, do Líbano, com toda certeza, tem de narrativa, vai justamente contra Israel. Então, esse acordo hoje que o Líbano fez com Israel enfraquece um pouco o Hezbollah, porque eles crescem muito nessa retórica anti-Israel. Poxa, se fecha um acordo, claro que ainda tem guerra, ainda não tem acordo, mas é um início de um processo. E se Israel enfraquece o Hezbollah, enfraquece também um dos principais financiadores do Hezbollah na região, que é o Irã. Lembrando que o Irã está com uma retórica também cada vez mais agressiva frente a Israel. E Israel também está com uma retórica mais agressiva frente ao Irã. Ou seja, pelo menos uma pitadinha ali, uma possibilidade de paz. E para finalizar aqui o nosso vídeo, uma notícia, novamente, né, não muito positiva. A Duma, que seria um dos poderes legislativos, digamos assim, que é a Câmara Baixa, né, como se fosse a Câmara dos Deputados assim, da Rússia, aprovou uma legislação no que tange assuntos relacionados à pauta LGBTQIAP+. Falando que a Rússia está hoje num choque de civilizações, inclusive a guerra da Ucrânia mostra isso, o Zelensky cooptado pelos países ocidentais que não aceitam a existência da Rússia, e a cultura russa. Falou que essas pautas, elas são pautas trazidas do mundo ocidental e que podem destruir a Rússia. E aí algumas legislações, um pouco, digamos assim, polêmicas, elas foram aprovadas. Por exemplo, qualquer tipo de propaganda gay para menores de idade está proibido na Rússia. A questão é, quando a gente deixa na mão do Estado o que é uma propaganda gay, isso pode levar a coisas um pouco perigosas, né? Eu sempre cito aqui o caso do Viktor Orbán, na Hungria, que fez uma legislação parecida. Ele considerou, por exemplo, que Harry Potter e Friends levantam a pauta homoafetiva. Enfim, tá? E aí você vai ter uma série de legislações na internet, mídias, meios de comunicação, para impedir que isso chegue para a população menor de idade. Aliás, filmes que façam propaganda de relacionamentos não convencionais, esse foi o termo utilizado, também vão ser banidos da Rússia. E aí, por que na minha concepção, tá? Por que isso pode ser feito? Você considerar o que é propaganda de uma relação não convencional é um termo muito amplo. Isso permite que o Estado russo decida o que pode ser vinculado ou não dentro, sei lá, da Rússia.
Vamos pegar, vai, nem sei se vocês já viram, né? Me arrependi um pouco, mas eu vi, tá? Porque é péssimo filme. Depois deixa nos comentários se vocês gostaram. Aquele filme do Thor, né? Love and Thunder. Lembra que tem os dois caras de pedra lá que, e aí? Isso é um relacionamento não convencional? Então Thor vai estar proibido de passar na Rússia? Entende que isso pode ser uma questão aí? Ou então o filme do Buzz, né? Eu não vi, mas falaram que tem também, se não me engano, é um beijo, né? Entre duas, não sei, tá? Mas isso vai ser proibido também de passar na Rússia? Então você abre um leque muito grande para o Estado definir o que pode ser vinculado ou não. Penso eu que eles podem usar isso como justificativa para impedir que mídia, produção cultural, cinema, livros, etc., sejam vinculados na Rússia, tá? É um avanço nas pautas morais. Como eu disse, galera, a Rússia, por exemplo, ela tem essa questão do conservadorismo, da família tradicional, essas coisas muito forte na sua concepção. E essa guerra da Ucrânia, essa guerra com o mundo ocidental, essa propaganda da Rússia que o Ocidente está querendo destruir a cultura russa, só fortalece esse tipo de atitude. E aí, o Putin tá certo? Na verdade, o Putin não, porque ele nem julgou isso ainda, né? Mas os parlamentares russos estão certos? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.